Eu, sinceramente, acredito que até antes das festas ainda é tempo de planejar para o ano seguinte, né? Então vamos falar um pouco de planejamento. Mas de saída, ao administrador que não tem planejamento estratégico, eu quero dizer o seguinte: ajustar estratégias é mais fácil do que criar um planejamento do zero, porque pode ser que não haja mais tempo, né? Você que ainda não tem, então, esse hábito de planejar, é preciso que você repense, especialmente em dias de mudanças rápidas, velocidade exponencial, disrupções, inteligência artificial, né? Tá tudo mudando o tempo todo. Então, eu quero dizer que planejar é imprescindível. Eu tenho por hábito ler a Bíblia toda manhã e orar todos os dias, né? E depois disso, então, Jesus me levou a um texto já conhecido e voltou a me falar sobre essa parábola. Com toda a sua sorte de sabedoria, né? Ele nos aconselha a planejar. Lucas 14, 28 diz: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Um texto curto e com tantos conselhos, né? Planejamento, a parte financeira também, a necessidade de estar preparado para a concorrência, a prudência, o discernimento, enfim, aqui tem 1 quilo de coisas boas para a gente conversar aqui um pouquinho, né? Jesus usa então metáforas de construção e guerra para nos ensinar sobre planejamento. Jesus conta através da parábola sobre o homem que pretende construir uma torre e do rei que avalia suas forças para ir à guerra. Sobre a torre, Jesus enfatiza: quem começa a construir sem planejar, hein? E verificar a viabilidade, corre risco de abandonar a obra no meio, tornando-se motivo de zombaria. Desagradável, né? Agora, um bom gestor, ele prima pela acabativa, é ou não é? Sim. E sobre a guerra, ele esclarece que é crucial reconhecer a força do adversário e não subestimar o desafio, especialmente nos dias atuais, né? Tudo pode acontecer de uma maneira tão rápida e com essa mega concorrência aí, é imprescindível que você veja de fato e de verdade, né, o teu concorrente. A gestão empresarial, ela exige planejamento cuidadoso. A importância do planejamento prévio, né? Ou seja, uma das qualidades de um bom gestor é antever situações. Para isso, então, planejamento estratégico. Já analisa todos os cenários, dentro, fora da empresa, o entorno, a cidade, o país, enfim, né? Avaliação realista de recursos. Sem recursos, o projeto fica exposto, gerando zombaria e prejuízo definitivo. Necessidade de avaliar riscos, cenários e capacidade de cumprir compromissos e o bem comum. Boas decisões. Toda decisão estratégica envolve custo financeiro, humano e reputacional. E perspicácia, né, que é a capacidade de julgar, escolher e agir com clareza e sabedoria. Sabedoria Deus dá aos filhos. Dá inteligência a todos, mas sabedoria aos filhos. Perspicácia, muitas pessoas podem ter também, mas discernimento é um dom
hein? Olha as vantagens daquele que anda com Deus, né? Principais benefícios de um bom planejamento estratégico. Redução significativa dos riscos, favorecendo decisões. Sim, a gente planifica, já analisa tudo, né? E já de saída tenta mitigar riscos, sem dúvida. Evita-se desperdícios com decisões erradas. Se uma das coisas que o planejamento faz é dar um direcionamento, é levar o gestor para onde ele tem que chegar, então, para que tomar decisão errada e incorrer em desperdícios, né? Potencializa o negócio e permite manobras rápidas em momentos de mudanças. É verdade, né? É mais fácil ajustar do que sair do zero. Clareza no direcionamento. Prioridades, objetivos, garantindo para onde o negócio deve ir. Tomada de decisões informadas, com dados, informações, algoritmos. Hoje tem tudo à disposição, precisa usar, né? Mas essa parte de informações, ela é bem delicada, porque se a empresa não tiver um bom ERP, no que tange aos clientes, um CRM, as decisões mais estratégicas, um BI, né? Depois, para implementar toda essa sorte aí de algoritmos e inteligência artificial, fica impossível, né? Se não tiver primeiro essa estrutura tão necessária e ainda negligenciada por tantas empresas, né? Otimização de recursos, alocar tempo, dinheiro, pessoas e estrutura. Se você já sabe tudo que você tem, né? Se planificou direitinho, é muito fácil otimizar recurso existente ao invés de incorrer em investimento, né? Mais gastos. Competitividade. A empresa consegue se posicionar melhor no mercado, desde que você conheça quem é teu cliente, os teus produtos, serviços, né? Você analisando aí a concorrência consegue competir melhor. Adaptabilidade, poder fazer ajustes contínuos na estratégia. Sim, acompanhar e se adaptar e fazer os ajustes sempre que forem necessários. Planejamento hoje é um grande processo, mas isso não quer dizer que você não tenha que revisar de quando em quando. Isso não quer dizer que você não deva planejar, refazer, né, um planejamento estratégico inteiro a cada tempo. Isso não quer dizer que você possa desprezar consultores e conselheiros, porque muitas vezes você acaba ficando muito bom, altamente especializado nos teus produtos e serviços, né? Aquele mesmo time interno da empresa, e desconsiderando o que vem de fora para dentro. Então, a olhada de quem vem de fora é sempre ter uma visão diferenciada, né? Porque está vendo tantas coisas todos os dias, enfim. Engajamento. Objetivos claros aumenta o engajamento dos colaboradores. Isso, de fato, favorece no momento que toda a alta administração participa da imersão, né? Desde a criação do planejamento estratégico, no término já sai engajado, né? 3, 5 dias aí de imersão, coisa rápida, porém profunda. Hoje a gente tem metodologia, junto com o conhecimento, com tecnologia, dá para agilizar bastante e você também evitar perda de tempo aí. Mas eu sei que ainda tem pessoas que fazem planejamento que levam um mês, como a gente fazia antes, né? Um mês para o diagnóstico, um mês para o planejamento. A hora que acabava já estava... Não, estava atualizado, porque as coisas antes demoravam mais tempo, né? Hoje, ou você agiliza ou ficou para trás, né? Um dos grandes perigos hoje é as empresas lentas para se moverem. Outro grande perigo, aquelas empresas que continuam fazendo bem a mesma coisa por muito tempo, sem inovação. E o perigo maior, gestores sem a qualificação devida, né? É sabido que, mesmo com todos esses intempéries aí que acontecem do lado externo da empresa, que vem de fora para dentro, o interno ainda é maior, ou seja,
imprescindível qualificação do gestor. Bom, nós vamos entrar um pouquinho no planejamento estratégico, só um pouquinho, tá? Por conta do que a gente se propõe a fazer aqui agora, né? O tempo. Mas em que momento sua empresa se encontra? Ela precisa de desenvolvimento, ela pode se desenvolver agora, pode crescer ou está numa fase de recuperação? Ou seja, você está bem aí na fita ou perdeu a liquidez, perdeu o mercado, perdeu receita, hein? Os colaboradores estão te deixando, ou você de fato vem crescendo e quer agora escalar. Que delícia, né? Bom, de qualquer maneira, você vai precisar criar ou revisar um planejamento. Falando um pouquinho sobre a parte econômico-financeira. Quais são e quanto soma seus custos, suas despesas, custo direto, indireto, custo fixo, custo variável, né? Qual é a tua margem de lucro? Quanto sobra aí no teu EBITDA? Está sobrando ou está faltando para fazer frente ao restante de situações aí da tua empresa? Qual o ROI esperado? Ou seja, quais são os teus KPIs aí econômicos financeiros, né? Elabore um orçamento detalhado. O fato de você ter tudo à mão não quer dizer que você tenha que deixar de fazer. Ao contrário, né? Muitas vezes quando você fica praticando muito o BMC, o Business Model Canvas, você perde um pouquinho a mão porque a tua empresa vai mudando. Então, o que é custo fixo? O que é variável, né? Como é que está a tua empresa? Enfim, essa linha de produto novo está trazendo margem ou você está pagando para trabalhar? Não fique pagando para o cliente. Ele que tem que te gerar receita para você continuar crescendo. É ou não é? Já atendi empresas que é o contrário, né? 60% sem margem. Aí você tem um produto ou outro diferenciado para pagar as continhas no final do mês. E sobra? Não sobra. Muitas vezes falta. Empresa nenhuma sobrevive sem lucro, né? O resultado é importante, é necessário, é imprescindível. Bom, então, você tem que ver aí também um planozinho de contingência, né, na área econômico-financeira, se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer aí com o teu negócio. Poder olhar de perto, né, as tuas receitas, as tuas despesas, através de um fluxo de caixa bem elaborado, onde você possa projetar pelo menos 3 meses à frente, isso é necessário. Um DRE projetado também, pelo menos para o mês em curso, não vai esperar o final do mês para entender que a receita não foi alcançada, não. Passou a primeira semana, quanto vendeu? 15 dias? Tá dentro, tá fora, o que você vai fazer? É preciso antever, né? Produtos, serviços e mercado. Definir a tua carteira de produtos. Que produto e serviço você deve manter, abandonar, criar, inovar? Não se esqueça que o produto também tem o tempo de vida. Ele nasce, ele cresce e ele cai, ele deixa de existir. Então, antes que aconteça, né, aqui, esse ramp down, você poder saber que produto ou serviço você estará aí substituindo, né? Então, poder entender também qual é o mercado, quem é o cliente, isso tudo é necessário para você não só manter o teu negócio, como também proporcionar crescimento, né? Capacidade e recursos, mapear as capacidades atuais de pessoas. Qual o gap de competências aí dos teus talentos humanos? Os teus colaboradores, você vem proporcionando educação continuada? Hoje é necessário, né? E é um investimento, não é gasto, porque tanto quanto você tenha de qualificação, você terá de resultados. Houve, por anos seguidos, né, muita negligência em relação a isso. Então, os diretores tinham uma boa qualificação e os demais não tinham mais qualificação nenhuma. E muita perda, né?
muita perda. Porque ou você tem um bom tomador de decisão ali, com autonomia que é necessário hoje, e as coisas acontecem, ou vai dar problema, né? Parcerias estratégicas. É melhor comer um pedacinho só do bolo do que ficar sem bolo, hein? Mas também sem exagerar. É bom que você faça uma parceria estratégica sim, mas desde que você detenha um certo know-how e background daquilo que você vai terceirizar, porque senão você pode incorrer em risco também, né? Não entregar no prazo, ter parceiros sem qualificação devida, enfim. Infraestrutura e gargalos. Antevendo também. Dê uma analisada sempre nos teus processos, né? Tá bom? Tem ruptura? O que está acontecendo? Priorize, né, os métodos ágeis para ter certeza que você vai entregar dentro do prazo. Os teus sistemas, como a gente já falou, né? ERP, CRM, BI, e toda essa sorte de novidade aí com a inteligência artificial, os algoritmos, enfim, né? Gestão de riscos e cenários. Quais os riscos principais do teu negócio, da tua empresa? Quais os impactos? Desenvolva cenários, planos de contingências para os principais riscos. É necessário olhar não só internamente, mas também externamente, né? Hoje, através dos satélites, você consegue enxergar a grande parte das situações antes que aconteçam também. Então, eu fui consultora da Climatempo por algum tempo, né? E tem ali os satélites e as informações que acertam muito, né? Muito de perto. Então, planeje e identifique aí os teus riscos e mitigue, né? Para isso, a necessidade do planejamento. Governança. Sistemas de governança ou comitês de governança com revisões periódicas dos resultados e decisões sobre ética, transparência, sustentabilidade e transformação digital. Ou seja, estou dizendo o seguinte, há empresas que requerem de fato uma estrutura bem parruda, né? Por conta da complexidade, do quantitativo que ela expandiu, enfim. Mas outras menores, isso não quer dizer que fature menos, tá? Hoje tem empresas com estruturas muito fluidas, com faturamentos de milhões e bilhões, nós sabemos disso, né? Mas em termos estruturais, algumas requerem um sistema de governança e outras requerem apenas um comitê de governança. Mas não deixe seu negócio sem o consultor, sem o conselheiro, sem essa olhada de fora para dentro, que faz muita diferença, né? Especialmente a gente que está aí todo dia no mercado, vendo tantos negócios e com tanta experiência já, né? Centenas de empresas atendidas, milhares de gestores treinados. Então, isso traz um background muito grande. Know-how também, né? De tantos setores econômicos financeiros. Enfim, eu estou dizendo o seguinte, é importante você ter alguém olhando de fora para dentro e nessas reuniões mensais, trimestrais, semestrais, dedique um part-time do tempo teu, dos teus principais gestores, normalmente o que a gente chama de primeiro escalão, né, ou os C-levels, CEO e C-levels. Defina aí os teus KPIs, os marcos de forma clara, acompanhe as iniciativas estratégicas, que são os planos de ações ou projetos estratégicos, para ver aí o direcionamento adequado dentro de determinado período, né? Considere também a participação de mentores, de técnicos altamente qualificados, né, na dependência do teu setor econômico-financeiro, enfim, isso faz muita diferença, né? E conte com Deus, hein? Reconheça Deus aí na tua empresa, no teu negócio, que vai fazer diferença.
Bem, olhar para os limites e buscar orientações. Consultores, conselheiros, mentores, técnicos, né? Toda sorte de ajuda. O mundo corporativo ele tornou-se extremamente complexo. A gente não pode desenhar, né? Até a mudança do tempo de planejamento. Alinhar decisões e valores da empresa. Isso também é importante que esteja sempre dentro daquilo que você espera. E integridade sob pressão, né? Poder medir aí como os seus gestores agem, até você mesmo, né? Diante de altas pressões, porque o que não nos falta hoje são as pressões e são bem altas sim, né? Então, manter compromissos e evitar promessas fáceis que comprometam a reputação. Resolve agora, mas e ali na frente? Né? Se você incorrer em corrupção, porque olha, a corrupção, a competência, ela é imprescindível, mas se acompanhada de corrupção vai dar problema. Nós sabemos disso, né? Os escândalos, as perdas. Não é só perda material, não, né? Quando o gestor principal naufraga, perda emocional, perda familiar. Então, o que adianta se esmerar tanto, né, na educação executiva, porque o mundo corporativo, empresarial, ele exige profissionais bem qualificados, e a gente vê quanto esses gestores se desdobram, muitas vezes até noitadas, sem dormir, para poder proporcionar determinados resultados, e depois ficar sem a família, ficar preso, perder tudo que conquistou, né? É uma pena. É uma pena. É importante se primar por integridade. Integridade fala de totalidade, fala de não fragmentação, fala de tomadas de decisões certas, né? Éticas, que não atrapalham a sua vida e nem a vida daqueles que estão sob você. Porque muitas vezes, né? Quando as empresas naufragam, infelizmente, quantas famílias vão embora junto, né? Porque não tem como manter, né? Então, responsabilidade social também. Não sacrificar o bem-estar dos colaboradores ou da empresa para ganhos de curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo passa rápido e depois, né? Então, orar, meditar e discernir sobre prioridades. Isso você vai conseguir andando com Deus, hein? Bem, eu quero encerrar aqui e dizer a você que ainda não alcançou os resultados que você tinha objetivado para esse ano, que continue. O ano ainda não acabou, né? E ore a Deus, peça por uma estratégia e continue fazendo o melhor que você puder, porque vai dar certo. Que Deus te abençoe.